mês também de muita reflexão a respeito de uma síndrome, que é a esclerose múltipla. Muitas pessoas desconhecem, por mais que se fale, por mais que se traga esse assunto, muitas pessoas desconhecem, né, o que é a esclerose múltipla. E aí eu trouxe ao Bem Viver o neurologista Dr. Elcio Silveira Machado para explicar para a gente, primeiro, o que é e o que tem sido feito para manter a qualidade de vida, para de repente, digamos assim, afastar um pouco, né, as consequências da esclerose e o que a medicina tem trazido de novo. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Elcio. Obrigado, Mônica. Então, assim, eu acho que é importante, você já comentou o ponto de você expressar, na verdade, a esclerose múltipla muitas vezes é dita como doença. Ela mas não é doença? Ela não poderia ser classificada como uma doença, porque, na verdade, a classificação de doença, você tem que conhecer muito bem a causa, ou é um fator anatômico, ou é um fator etiológico. Então, eu classifico, quando eu conheço muito bem isso, eu classifico como doença. Quando eu não conheço, ainda não está definido o fator etiológico ou um fator anatômico que é responsável por causar aquela tríade de sintomas, então eu não posso classificar como doença. Então a esclerose múltipla, corretamente dita, ela deveria ser classificada como uma síndrome e não como doença, como é feita naturalmente todos os dias no nosso meio médico, no meio entre discussões entre pacientes. Então ela é dita doença, mas ela não poderia ser classificada como doença, e sim uma síndrome. De sinais e sintomas. Isso, é um conjunto de sinais e sintomas. Ela foi muito bem descrita, assim, hoje a gente pode dizer que é o pai da neurologia, que é um médico francês. Ele classificou, ele que identificou primariamente a esclerose múltipla como a gente conhece hoje. Esclerose múltipla, esclerose quer dizer escaras, que em inglês chama scar, né? Então são várias cicatrizes que acontecem no sistema nervoso. Então, esclerose de escara, né, de feridas, múltiplas, porque são em vários pontos, muitas vezes na coluna, na medula, né, espinhal, ou no cérebro. Então, isso é o que é esclerose múltipla. São várias feridas que a gente identifica isso hoje na tecnologia. Na ressonância é um exame excelente para se ver essas lesões. Às vezes podem ser vistas na tomografia, mas o exame de escolha para se ver essas lesões seria a ressonância magnética. Doutor Elcio, tem um sintoma, assim, vamos supor, como que a gente sabe que pode ser esclerose? O diagnóstico é difícil? É difícil porque muitas vezes a gente exige um tempo para se classificar, fechar o diagnóstico, entendeu? Muitas vezes a primeira manifestação ela passa como, às vezes, uma labirintite, um distúrbio neurológico pouco claro. Então, aí não é feita, às vezes, uma investigação, aquilo começa a se repetir 2, 3, 4, 5. Daí 5 anos, vamos investigar. O paciente piora e tem um déficit neurológico mais importante, aí se decide investigar e é onde se faz um exame mais acurado, que se vai identificar as escaras, as lesões que se chega ao diagnóstico das múltiplas. Esse déficit neurológico seria o que, por exemplo? Seriam fraqueza nas pernas, concentração, o que seriam? Então, depende da parte do sistema nervoso afetado. Pode ser desde memória. Um sintoma muito comum é a fadiga crônica. Esse é um sintoma muito comum entre os pacientes com esclerose múltipla, que tem uma fadiga muito importante. O paciente, às vezes, está no final de semana, não fez nada e está cansado. Então, é um sintoma amplo, tem outras doenças que dão a mesma sintomatologia, por isso dificulta o diagnóstico. Mas, assim, um quadro mais que geralmente abre o diagnóstico, a gente chama de neurite óptica. Então, é uma inflamação que dá no nervo óptico, às vezes a pessoa perde parte da visão, e aí inicia a investigação e se faz o diagnóstico. Então, aqueles pacientes que desenvolvem neurite óptica, muitas vezes no futuro, 2, 3, 5 anos, vai se chegar ao diagnóstico de esclerose múltipla. E a incidência da esclerose múltipla, ela é alta? E quem é que, de repente, é alvo da esclerose? Então, geralmente a esclerose múltipla acomete mais a faixa etária jovem, então por isso é uma doença muito importante. Em 15 anos vai estar restrito a um leito ou uma cadeira de rodas. Então é uma doença muito debilitante. Progressiva, né, muitas vezes. Tem várias formas de esclerose múltipla. Nós não vamos detalhar aqui porque seria mais complexo, mas assim, a incidência da esclerose múltipla está muito ligada, parece, ao fator sol. Então, em países frios, ela tem uma incidência maior.
parece que tem relação com a quantidade de vitamina D, então tem vários fatores. Outro fator importante é o infeccioso. Então na década de 20, mais ou menos, tinha muitas infecções que se chegava a um diagnóstico, desencadeava a esclerose múltipla. Então por isso que ficou muito difícil identificar um fator etiológico até hoje. Então até hoje tem muita discussão no fator etiológico, porque aí a gente vai saber o que é a doença realmente, né? Então assim, o que a gente vê é que muitas infecções precipitam a esclerose múltipla. Uma dengue, por exemplo, tem às vezes a reação inflamatória que acontece na infecção pela dengue desencadeia lesões no cérebro, que então é uma virose. O sarampo, a varíola antigamente, então todas essas doenças desencadeavam sintomas parecidos com a esclerose múltipla, e por isso que gerou muita confusão no fator etiológico. E recentemente tem algumas novidades que têm levado eu acho, a maior controvérsia da história da medicina. A gente vai falar sobre isso. E antes, há uma idade? Não, pode acontecer desde criança até pessoas acima de 60 anos. E não é genético? Esse termo genético é muito complicado. Então, tem fatores genéticos, mas tem outros fatores associados também. Porque, na verdade, o fator genético, eu acho que é um fator muito profundo para a gente ficar discutindo. Então, eu acho que a gente deveria procurar mais coisas mais superficiais aqui na nossa Terra, né, do que chegar tão profundo ao DNA. Mas, assim, todo fator genético é importante também. Então, ela dá mais em pessoas brancas, caucasianos, né, descendentes europeus, russos, Iugoslávia, aquela região ali tem muita, Croácia, a incidência é muito maior do que na África, por exemplo. Mas até a estatística hoje é difícil de você confiar nos fatores de diagnóstico, porque depende de escolas de neurologia, então são vários fatores que atrapalham você classificar na incidência mesmo. No Brasil, a gente tem muitas pessoas com esclerose? Há como mensurar? Então, a incidência na esclerose múltipla nos países de muito sol equatorial, assim, digamos assim. Verão o ano inteiro? Então a incidência parece ser menor, mas é em torno. A incidência de casos é muito variável. Então, assim, pode variar de 1 até 15 casos para cada 100 mil habitantes por ano. Então, a incidência por ano varia entre 1 a 5 até 15 casos. Tem lugares que chega, às vezes, até quase 100 casos para cada 100 mil habitantes. Então, em Uberlândia, aí, meio milhão, 600 mil, né? Então, você colocaria aí 1, 2 casos por ano a cada 100 mil. Então, agora, a incidência na população, às vezes, chega a 1% da população. Da população no mundo. No mundo, entendeu? Não, mas varia de país para país. Por exemplo, na Croácia, às vezes chega até 100 casos por cada 100 mil habitantes. Entendi. E quando a pessoa recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, você que trabalha nessa área, assim, às vezes tem que fazer esse diagnóstico, é susto, é desinformação, é medo? O que vem do paciente, doutor Elcio? Eu acho que é tudo junto. Né? Então, assim, quando você vai receber esse diagnóstico, ou você vai informar esse diagnóstico, então a primeira coisa é o preconceito, né? Então, assim, eu já tenho uma ideia no meu subconsciente o que é a doença. Então, é uma doença que, eu vou morrer, entendeu? E não é isso não é verdade. Então, e recentemente a gente tem visto que realmente, eu acho que se tem uma hora de discutir a esclerose múltipla é agora, porque, assim, tem várias teorias da esclerose múltipla. É infecciosa, é autoimune. A primeira coisa que hoje, se você entrar no site do Ministério da Saúde e olhar o que é a esclerose múltipla, vai encontrar lá doença autoimune. O que é isso para o nosso ouvinte entender? Então, doença autoimune seria, teoricamente, uma doença que ataca o seu próprio corpo. Entendeu? E ela atacaria a bainha de mielina. O que a gente vê é que isso muitas vezes não é verdade. Por quê? A doença não ataca só a bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Aula de medicina aqui. Então vamos lá. A bainha de mielina, imagine um fio de eletricidade coberto por uma película de borracha, para proteger contra o choque. Então isso seria um neurônio, a borracha seria a bainha de mielina. Entendi. Então se eu desgasto a bainha de mielina, o que acontece com a carga elétrica que é transportada ali? Se aquele neurônio encostar em outra superfície, a carga vai escapar, isso vai gastar mais energia. Então, se tivesse um padrão de eletricidade registrando, você teria que gastar mais energia para transmitir a corrente elétrica. Então, isso que acontece no sistema nervoso. Então, acaba exigindo um trabalho muito maior da célula, porque ela fica desprotegida. Então, isso gera
o cansaço seria mais ou menos uma forma de explicar isso. O trabalho de se mandar um impulso do meu cérebro até a minha perna seria muito mais custoso, digamos assim, de fator energético, do que uma pessoa que tem a bainha de melina protegida. Entendi. Até chegar lá, é como se o cérebro não vai gastar mais energia para fazer a perna levantar. Essa bainha de melina, ela permite que o impulso seja transmitido em saltos. Já se perder a bainha de melina, é contínuo. Então a corrente é muito mais lenta. Entendi. Entendeu? O fator autoimune, vamos voltar lá no autoimune, porque mais ou menos na década de 40, um cientista mostrou que se injetasse líquor, que é o líquido que banha o cérebro, em animais, desenvolvia uma doença parecida com a esclerose múltipla. Só que o que passou desapercebida é que a esclerose múltipla ela é recidivante, ela aparece em surtos. Então ela acomete agora, daí 6 meses acontece de novo, um outro surto, às vezes 3 meses depois um outro surto. Então esse cientista ele não estudou progressivamente como que desenvolveria a transmissão da esclerose múltipla. Então foi um erro que aconteceu e que virou uma verdade, e hoje ainda é dita a verdade no meio médico ainda, meio científico. Então isso é uma controvérsia muito grande da teoria autoimune. E recentemente um cirurgião vascular italiano, ele jogou na mídia uma nova teoria, que na verdade não é nova, essa teoria já foi aventada por várias pessoas desde o início, quando o Charcot, em 1868, descreveu, ele já relatava o problema vascular, um problema da circulação venosa. Então, desde o início, já tem mais de 160 anos, que o Charcot descreveu como doença vascular. Aí em 1935, um neurocirurgião relatou a mesma coisa. Em 1976, um outro neurocirurgião descreveu a mesma coisa. E foi se repetindo na história da evolução do tratamento. O que acontece é que, como é um mercado que envolve muito dinheiro, então tem muitos interesses adversos, e isso muitas vezes é difícil de se provar. Então hoje é uma controvérsia muito grande no tratamento da esclerose múltipla, porque um foco é o tratamento medicamentoso com as drogas, e o outro foco seria um tratamento cirúrgico, um tratamento dentro dessa teoria aí de que seria uma síndrome vascular. Isso. Do ponto de vista vascular, seria tratar as lesões vasculares. Do ponto de vista de doença autoimune, seria o uso das medicações. Entendi. Só que, assim, até hoje ninguém provou ainda que existe essa teoria autoimune. Então, assim, muitos livros de neurologia ainda não falam que é uma doença autoimune. Ele nem relata que é doença autoimune. O que acontece é que o fator inflamatório é muito importante. Então, por aquela estase circulatória que acontece, desencadeia uma reação inflamatória. Por isso que as drogas, muitas vezes, elas funcionam no surto, porque reduz a reação inflamatória. Então, o paciente, muitas vezes, tem uma melhora. Mas essa melhora, ela não persiste do ponto de vista de evolução da doença. Ela melhora o surto naquele momento, mas ao longo da vida, em termos de 15 anos, não se vê diferença do resultado a longo prazo. Aquele paciente que vai usar, se você medir o déficit dele com o que não usou a medicação, vai ser aproximadamente a mesma coisa. O paciente vai estar dependente de uma bengala, de uma cadeira de rodas. Então, em 15 anos, recentemente tem sido muito publicados esses artigos, mostrando que não se tem benefício a longo prazo em usar a medicação. E agora surgiu essa nova opção de tratamento endovascular, que a gente diz, e isso está gerando, eu acho que a maior controvérsia da história da medicina. Então, no Brasil ainda praticamente não se discute isso, mas no exterior isso está sendo muito discutido, do ponto de vista tanto de custos do tratamento, acesso às pessoas ao tratamento. Muitos governos são contra, porque isso vai demandar uma reestruturação do sistema de atendimento, né? Vai mudar completamente o foco, se isso realmente for comprovado. Então, gerou-se uma polêmica muito grande nesse tipo de tratamento, os pacientes muito ansiosos de fazer o tratamento, né? E aí vai depender, e resultado cirúrgico é dependente do operador. Então, isso está gerando outro problema que
estão querendo comparar o resultado de um cirurgião com outro, então isso já está gerando uma confusão. Essa polêmica assim, nas escolas de medicina, nessas escolas de estudos da esclerose múltipla, de neurologia, isso gera muita polêmica. Muita polêmica. Daqui a pouquinho a gente volta, 11h52, a gente vai para um rápido intervalo comercial, e aí o doutor Elcio vai explicar para a gente como é esse tratamento ainda mais, assim, mais explicadinho. Hoje vem viver discutindo esclerose múltipla. Estou recebendo o neurologista Dr. Elcio Silveira Machado. Dr. Elcio, tratamento, quando se tem o diagnóstico, ele vai variar, o tratamento vai variar de idade para idade, por exemplo, um jovem de 14 anos para um jovem adulto de 44, para um idoso ali de seus 70 anos, ele vai variar. Como é que principalmente para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Como que é? Então, o tema esclerose múltipla, porque na verdade, assim, como a esclerose múltipla é uma doença que aparece em surtos, então assim, até para você comprovar a eficácia do tratamento, isso é muito discutível. Então, assim, se você pega um paciente e faz um tratamento nele, ele vai melhorar. O que se discute às vezes você faz um tratamento placebo e o paciente vai melhorar. Então, isso que gera muita confusão. Mas, assim, eu, no início, quando eu comecei a estudar o assunto, eu fiquei, assim, me questionando, será que eu estou fazendo a coisa certa ou será que eu não estou? Então, assim, por quê? Ele já ia melhorar? Então, esse foi o primeiro questionamento que eu acho que todo mundo tem que fazer quando vai se fazer um tratamento independente do que seja. Se seja na teoria autoimune, se usar os imunossupressores, que são as duas opções de tratamento hoje. Vamos lá nos tratamentos. Então, a teoria autoimune vai te direcionar para o tratamento medicamentoso. Para o resto da vida. Para o resto da vida, muitas vezes, depende da droga, vai se usar todo dia, uma vez, 2 vezes por semana, depende, aí vai depender de qual medicação que se vai optar. Essas medicações hoje, muitas vezes, já são distribuídas pelo SUS, são ditas medicações de alto custo, e o governo paga essas medicações. E essas medicações, por exemplo, elas garantem que esse paciente possa ter uma vida normal? Trabalhar, fazer a sua atividade física, sair para dançar, permite isso, doutor Elcio? Então, a esclerose múltipla ela é muito variável, dependendo de paciente para paciente. Tem pacientes que ele vai ter um surto na vida e nunca mais vai apresentar nada. Então, esse paciente vai ter uma vida normal. Né? Agora, já outros pacientes, ele tem uma forma que é progressiva. Então, até isso a gente tem que identificar qual a forma para poder tecer um comentário, qualquer conduta a respeito da evolução do paciente. Então, essa teoria que é autoimune direciona ao uso dessas medicações, são drogas geralmente imunossupressores. Aí tem-se que discutir com o médico que está fazendo o controle, porque uma droga imunossupressora vai deprimir o seu sistema imunológico. Então, vai deixar a gente mais fraco. O organismo sem resistência. Sem resistência a alguma doença. Então, se você tiver uma pneumonia, alguma coisa, vai ser mais grave do que um paciente que não estiver usando alguma medicação. Às vezes tem algumas drogas que a gente diz que são quimioterápicos, que são drogas que usadas, por exemplo, no transplante hepático, no fígado, rim, que são usadas também como imunossupressores na esclerose múltipla. Então, tem uma vasta gama de medicações que são usadas. Só que isso tudo é muito questionável ainda. Por quê? Porque a gente não tem certeza de qual é a causa. Entendeu? Ela é desconhecida e por isso move estudos, né? Move estudos. E até hoje ainda se questiona muito o benefício das medicações a longo prazo. Então, recentemente saiu vários estudos mostrando que o interferon, por exemplo, ele não interfere na progressão da doença. Ele melhora, às vezes, o surto, mas não interrompe a progressão e piora do paciente a longo prazo. Isso geralmente em torno de 15 anos. A média da piora da doença, assim, doutora? Normalmente, para se medir a piora, leva-se 15 anos. Para se registrar a evolução natural da doença. O que os estudos mostram é que 50% das pessoas que têm esclerose múltipla na forma progressiva vai estar dependendo de uma muleta, de uma bengala ou da cadeira de rodas. Aí que surgiu essa teoria vascular, que hoje a gente tem a opção de fazer o tratamento cirúrgico para as pessoas que identificam a lesão. Então hoje está se discutindo muito a eficácia desse tratamento. Todo dia surge um estudo mostrando que não tem efetividade, outro sai um estudo mostrando que tem efetividade. E, ao meu ponto de vista, isso é operador dependente, essa controvérsia, porque a minha experiência mostra os resultados muito satisfatórios com a cirurgia. Então, se corrige um problema circulatório que o paciente encontra, o problema afeta a drenagem venosa do sistema nervoso central, muitas vezes numa veia que drena a medula, ou outras vezes que drena o sistema nervoso, a cabeça, ou o pescoço. Então, se atua nessa região,
corrigindo os problemas circulatórios, e aquele paciente que está, por exemplo, no início da doença, tem um benefício, pelo menos até, isso é a curto prazo, porque isso está se difundindo mais nos últimos 3, 4 anos, então está tendo muito estudo, surgiu um estudo agora recente que não mostra resultado, os pacientes não se beneficiaram do tratamento. Da cirurgia. Da cirurgia. Então, assim, isso tudo ainda vai ser muito debatido aí nos próximos 20 anos. O que eu queria deixar claro, assim, assusta, eu confesso para você que sempre falar de esclerose múltipla me assusta um pouco, mas eu acho que quanto mais a gente falar, melhor para a gente entender, né, e para a gente buscar essa ajuda. E esses estudos, por mais polêmicos que sejam, doutor Elcio, eles vêm na esperança, eu não digo de cura, né, porque cura é muito complicado, me corrija se eu estiver errada, mas assim, na esperança de se ter essa qualidade de vida por quem é diagnosticado com a esclerose múltipla. Quer dizer, briga de cá, briga de lá, eu sei que envolve, né, um monte de situações, mas assim, é uma esperança nesse tratamento. Eu acho assim, a palavra cura realmente é uma palavra complicada, muitas vezes está ligada a fator religioso, então assim, eu acho que tem uma conotação religiosa. Então, eu acho que a gente tem que procurar ser realista, a ciência está aí para mostrar, né, quem é charlatão, quem não é. Então, existe na esclerose múltipla, já tem vários antepassados de pessoas que usavam óleo de cobra para curar a esclerose múltipla, o outro usa qualquer fator milagroso para curar a esclerose múltipla. Então, a palavra cura gerou uma conotação muito desagradável, digamos assim, para a esclerose múltipla. Então, assim, o que a gente tem que procurar atuar é entender o fator etiológico. Então, naqueles pacientes que têm uma lesão, por exemplo, que afeta mais a medula, que o paciente tem deficiência na motilidade dos membros inferiores, mexer as pernas. Esse paciente tem indicação absoluta de tratamento endovascular. O que é o tratamento endovascular? Você vai se realizar o diagnóstico angiográfico da lesão, identificando a lesão, o tratamento cirúrgico, que é muitas vezes realizado com o uso de prótese, que é o stent. É menos invasivo, né? O tratamento seria um tratamento normalmente feito com anestesia local, o paciente vai embora no mesmo dia. Então, assim, apesar do custo ser alto, mas o paciente, nos estudos iniciais, mostraram que esse a gente vê como indicação formal para o tratamento vascular. Os outros poderiam até se tentar inicialmente um tratamento com medicamentos para estabilizar o paciente, às vezes o susto não vai aparecer mais. Mas isso tudo vai ser discutido ainda nos próximos 20 anos, com certeza. E a gente está aqui para isso, para a gente discutir, para a gente trazer as informações, né, e as opções que a gente tem hoje, que os estudos têm trazido, né, principalmente nessa preocupação, eu diria, com os pacientes. Quero agradecer essa participação aqui. Obrigado, eu queria assim, parabenizar você pela iniciativa, porque eu acho que você é o primeiro apresentador a falar nesse assunto, porque realmente no Brasil isso ainda é desconhecido, tanto pela mídia. A Veja recentemente publicou um artigo sobre o Zamboni, mas aí acabou publicando alguns comentários afirmando que o tratamento é muito perigoso. Então, assim, qualquer coisa em mãos de pessoas que não estão habilitadas é perigoso. Um carro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar estudar, o médico está aí para procurar aprimorar, e é claro que todo mundo está aprendendo todos os dias. Então, e a ciência está aí atrás de soluções. Eu acho que essa é uma opção ainda para as pessoas que ainda não conhecem, ir até a internet, procurar, se informar, entender o que é a doença, o que é essa opção de tratamento cirúrgico. Então, assim, a informação é o primeiro passo para você ficar mais tranquilo e entender quais o seu futuro e procurar se programar. Doutor Elcio Silveira Machado, obrigada mais uma vez pela presença aqui no Bem Viver, viu? Obrigado, mãe. Boa semana, um abraço no Bento. Meio-dia.